Sangra mi ñuque mapu, llorando su loco está, arrodillado en el suelo, mirando hacia el cielo azul. Tacho, dame paciencia, ruega el que le inhalan. Son muchos los malheridos que no pueden ver la luz, que no pueden ver la luz. Ay, que me pesa el alma de tanto cargar dolor, y mi machicultronera se me fue malos errores. Llévame a aquellos pedreros en las alas de... Este operativo provincial se suma a otras medidas que la administración del presidente Milei realizó para asegurar el orden en el sur del país. Para proteger a los dueños de terrenos tomados, la Administración de Parques Nacionales se presentó como querellante en todas y cada una de las causas de usurpaciones de tierra. Además, se terminó con la propagación de banderas y simbolismos pseudo-mapuches. Se revisaron todos los acuerdos que hizo la gestión anterior con falsas comunidades mapuches para cederles áreas protegidas en un claro ataque a la soberanía nacional. La brigada me ha paralizado porque ellos querían meterse en mis territorios, en mis campos donde yo vivo. Y queríamos que no entren a sacar el mineral de ahí, porque es una empresa minera. Desde el viernes pasado, el lago Asigami es un nombre aborigen que significa bolsa alargada, vaya a saber Dios qué tenía que ver, se volvió a llamar Lago Roca. Bajo la administración del presidente Milei, la patria no se vende. ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Soy es como estar infiltrado en las filas enemigas. Este operativo provincial se suma a otras medidas que la administración del presidente Milei realizó para asegurar el orden en el sur del país. Solo para recordarles algunas, para proteger a los dueños de terrenos tomados, la Administración de Parques Nacionales se presentó como querellante en todas y cada una de las causas de usurpaciones de tierra. Además, se terminó con la propagación de banderas y simbolismos pseudo-mapuches. Se revisaron todos los acuerdos que hizo la gestión anterior con falsas comunidades mapuches para cederles áreas protegidas en un claro ataque a la soberanía nacional. En este sentido, desde el viernes pasado, el lago Asigami, que para quienes no lo sepan, Asigami es un nombre aborigen que significa bolsa alargada, vaya a saber Dios qué tenía que ver, se volvió a llamar Lago Roca, como era hasta el año 2008, en honor, por supuesto, al prócer Julio Argentino Roca, expresidente de la República y artífice de la consolidación del Estado-Nación, quien, con su visión y liderazgo, terminó por delimitar la extensión en nuestro territorio. Bajo la administración del presidente Milei, la patria no se vende. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas. Estamos mais uma vez aqui para denunciar, inclusive, o que está acontecendo a nível internacional, neste caso, com o meu povo Mapuche, em Puelmapu, que é o verdadeiro nome da região que ocupa, inclusive, o povo Mapuche, os povos que estão ao leste da Cordilheira dos Andes. Mas eu queria mostrar também uma outra coisa aqui para vocês, justamente para a gente fazer uma ligação entre o que ocorre com o povo Mapuche, tanto no Chile quanto na Argentina, dois estados coloniais, colonialistas,
colonizantes, colonizatórios, que continuam, inclusive, governando tal qual o Estado colonial brasileiro, com as mesmas estruturas arcaicas, isto é, com as mesmas estruturas da época das capitanias hereditárias, né? Eu quero mostrar outro vídeo que estou procurando aqui agora nesse momento, para mostrar um pouco, fazer esse enlace, né, que é necessário, inclusive, fazer esses enlaces para as pessoas compreenderem realmente o que está acontecendo aqui no Estado colonial brasileiro, assim como está acontecendo em outros estados colonialistas, colonizantes e colonizatórios. Neste caso, o povo Guarani Kaiowá, cuja emissão de reintegração de posse já saiu, inclusive hoje eu recebi o documento de reintegração de posse daqueles territórios que, de fato, digamos assim, ancestralmente pertencem ao povo Guarani Kaiowá. O povo está sofrendo mais uma vez a violência que já nós temos sido testemunhos, inclusive durante a década primeira, ou melhor, a primeira temporada do que foi o governo do PT, logo a segunda, e logo também durante a governança da ex-presidenta Dilma, né? É emblemático e representa, em grande medida, a violência do Estado, já que o Estado é a violência, ela é a personificação, a consolidação, a sedimentação da violência nos diferentes estados coloniais que dizem representar politicamente a populações que, inclusive, nesse momento estão sendo perseguidas por aqueles que o Estado já amparou nessas outras duas temporadas que acabei de falar. E eu vou repercutir mais uma vez esse vídeo. As redes sociais estão cheias de vídeos, inclusive vocês podem ver pelo Instagram, Terra Vermelha, vocês podem ver até inclusive pelo Atiguaçu, né, que também é outro componente comunicacional feito pelos parentes, os parentes que estão nos territórios, né, nos territórios, e o embate que parece não ter fim. Vamos lá? Nós estamos aqui mais uma vez trazendo o clamor do nosso povo indígena Guarani Kaiowá. Estão vindo enquanto Conselho da Iguaçu, enquanto porta-voz do meu povo, somos 170 mil indígenas aqui no estado de Mato Grosso. E hoje nós estamos vendo uma grande injustiça que está acontecendo com o nosso povo. Essa espera da demarcação e homologação de nossa terra indígena, que significa morte, significa morte. Exatamente, significa a morte dos povos indígenas Guarani e Kaiowá. E com essa decisão, que inclusive eu já tenho aqui em mãos, exatamente o Estado, tanto o Estado do Mato Grosso do Sul e o governo federal estão sendo coniventes, condescendentes com essa situação. E é incrível, porque eu estou fazendo essa junção entre os dois vídeos para mostrar para vocês, se eu fosse mostrar os vídeos da resistência que está havendo neste momento no México, na América Central, na Colômbia, na própria Venezuela, que a esquerda branca resolveu defender, e em outros países como Equador, Peru, Argentina, Bolívia, que no dia 26 de junho houve uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia contra o presidente Luiz Arce, né? E outras manifestações, vocês vão ter que entender que a luta indígena ela é uma luta contracolonial transhemisférica. O que quer dizer transhemisférica? Que transcende os limites territoriais impostos pelos brancos. Quer dizer, a luta do povo mapuche, tanto dos estados coloniais, do Chile, da Argentina, do Paraguai, do Brasil, a luta é a mesma, a luta é pela terra, a luta é pelo pertencimento territorial e pela justiça territorial, justiça ambiental, justiça, inclusive, em termos de reparação histórica aos nossos povos, aos nossos parentes, nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo nesse momento o embate
da injustiça dos estados nacionais. Esse porta-voz lá, que eu coloquei no primeiro vídeo, lá, que é o porta-voz do governo Milei, é exatamente o mesmo que está acontecendo aqui. Quer dizer, a luta pela terra e pelos territórios transcende essa questão esquerda, direita, centro, etc. e tal. Transcende qualquer credo, transcende qualquer ideologia, qualquer dogma, qualquer doutrina. É a luta pela terra, pelos territórios. Os últimos territórios que os brancos de hoje pretendem usurpar em base a conceitos jurídicos que são a arapuca, para eles mesmos definirem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. As elites agrárias do nosso continente, que é igual, o Brasil é um país latino-americano, é um país que faz parte da América do Sul, ele não está sozinho, ele é um país que, inclusive, pela sua imensidão territorial, tudo o que acontece aqui repercute de forma negativa nos outros estados, nações, ainda incorporados nesse modelo de exploração econômica, que é um modelo de exploração de morte, destruição e devastação ambiental. De nossas lideranças, significa espancamento de nossos matriarcas, significa tiro em nossas crianças. É isso que significa essa demora da demarcação e homologação, essa demora de reconhecimento do nosso povo indígena aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu estou trazendo esse clamor, esse último clamor hoje, aqui no estado de Mato Grosso do Sul para vocês. Esse pode ser o último ponto de cada um, de cada liderança, de cada jovem que se encontra aqui. Porque é assim que é a história do povo indígena Guarani Kaiowá. Aqui é um lugar sagrado, é por isso que nós morremos aqui, mas nós não saímos daqui. Essa história do lugar sagrado, ela possui grandes componentes jurídicos. Primeiro, porque na legislação, inclusive internacional, já está demonstrado que onde etnoarqueólogos, paleontólogos, etnobotânicos, etnobiólogos, antropólogos, historiadores decidem de forma científica que essas terras são ancestrais, devido a que existem vestígios de povos ancestrais, existem cemitérios indígenas ou cerâmicas, ou quaisquer outros tipos de objetos que representem essa, vamos a falar de milenariedade desses povos, povo Mapuche, povo Guarani Kaiowá, povo Caigangue, povo Laclanochoclém, todos os povos, os quilombolas, até mesmo dos povos de matriz africana, são territórios que devem ser homologados, demarcados, delimitados e desintrusados, ou seja, tirar aqueles brancos que dizem ainda que esses territórios, essas terras, principalmente as terras, a superfície da terra, eles dizem que é deles. E eu quero deixar muito claro aqui, antes de prosseguir com o vídeo, que onde existem vestígios arqueológicos, ancestrais, ou dentro do marco das disciplinas botânica, biologia, inclusive dentro da genética, da biologia molecular, da microbiologia, dentre outras ciências que avançam muito mais rapidamente que a política, esses componentes disciplinares, essas transdisciplinares, eles têm que trabalhar junto com a justiça. E outra coisa, educar as pessoas, fazer entender as crianças, aos adolescentes, todos os grupos humanos que compõem a dita sociedade brasileira, começar a levar essa voz de que se essas terras e esses territórios forem perdidos para sempre, nós não vamos ter, melhor, nossos sucessores daqui a menos de 50 anos não vão ter água, não vão ter terras aráveis, porque a superfície da terra já está contaminada pelos agrotóxicos, pelos agroquímicos, né? Não vai ter moradia, não vai ter nada. E isso, você que está lá na cidade grande, achando que está fazendo bonito, de festa, de alegria e coisa, fique sabendo que vocês vão ser os primeiros, vocês que estão rindo aí, vão ser os primeiros que vão se ferrar. Por quê? Porque sem alimento, sem água, sem abrigo, não há possibilidade alguma de dar continuidade à vida humana e principalmente à vida dos mais do que humanos. Então,
Quando nós falamos de terras sagradas, é porque no subsolo, abaixo ou embaixo dos 3, 4 metros, existem vestígios dessas ancestralidades que os parentes estão demandando na superfície como território indígena já devidamente já deveria ter sido homologado. Aliás, o governo federal traiu os povos indígenas. O governo federal de hoje, daqui do Brasil, o executivo, legislativo e o judiciário estão traindo. É uma traição, já que foram os povos indígenas que mais ajudaram a escolher o novo governo para sairmos do encalço, do pesadelo do governo anterior. Então, se o governo não presta atenção a essas coisas mínimas, a esses detalhes mínimos, mas que fazem grandes diferenças, a luta está perdida. E a luta não somente vai estar perdida para os parentes, como também vai estar perdida para toda a população brasileira que hoje já está vivendo já os primeiros embates das crises climática ambiental e da falta de recursos alimentícios no que tange a soberania alimentar de todos os povos. Está se pagando caro nos supermercados pelos produtos que nós consumimos, produtos de primeira necessidade, e todos eles estão com agrotóxicos, que estão matando nossas crianças, estão matando nossos jovens, não somente no aspecto físico, como também no aspecto psicológico e psicoemocional, e que dizer, então, da questão psicossocial. Então, as pessoas precisam entender, e toda vez eu vou fazer esse chamado, toda vez eu vou bater o martelo no mesmo prego, para que pouco a pouco as pessoas comecem a conscientizar. Sim, você, senhora, senhor, jovem, criança, você que vai assistir esse vídeo, aonde for que vai chegar esse vídeo, é necessário levar essa voz, inclusive para os próprios servidores daquelas instituições que são referências no que tange a defesa dos povos indígenas, aquelas instituições que dizem defender a luta pela terra, a luta pelos territórios, vocês precisam ecoar essa voz. Nós agradecemos, inclusive, que ontem, à meia-noite, nós completamos 700 inscritos e nós estamos muito agradecidos por termos chegado até aqui, com tudo que isso implica, porque um canal indígena, popular, nômade e que dá espaço de voz para uma variada gama de pessoas que fazem parte dos diferentes segmentos sociais, principalmente daqueles que mais estão sofrendo o embate desse Estado colonial, neoliberal, senhorial, moderno, colonial, senhorial, porque o Estado brasileiro é um Estado moderno, colonial e do senhorio. E o mesmo acontece em todos os países da América Latina. Vocês precisam entender isso de uma vez e para sempre, porque esses territórios que os parentes estão defendendo, se perderem esses territórios por essa justiça injusta que nós temos aqui desde sempre, aliás, né? Não vai ter nada para ninguém. E isso que eles querem. Se não tem para eles, eles não querem deixar nada para ninguém. Aqui estão as Nhandessu, as grandes matriarcas, na linha de frente, com seu canto, a sua dança, juntamente com seus netos, filhos, filhas, os cacicas aqui. Enquanto que do outro lado temos armamentos fechados, armados, e com a proteção também do governo. Nós estamos aqui, mas nós estamos acostumados a demarcar nossa terra com nosso próprio sangue. É por isso que estão aqui. As matriarcas aqui saudam a todos com seu canto e dança. Esse pode ser o último canto e dança de um de nós aqui. O Proibíticora é produtor Queriponora, é o Guaxireu Nhembo. É muito triste quando uma liderança fala que estão acostumados a regar com sangue o território ancestral.
Eu gostaria, inclusive, que você meditasse sobre essas falas dessa liderança que a gente conhece, inclusive, pessoalmente, que vocês tenham em conta essa frase, que nós estamos acostumados a regar com o nosso próprio sangue para defender os territórios que são pertencentes aos povos indígenas. Mato Grosso do Sul é um dos estados mais devastados do país. É um dos estados que já historicamente as massacres têm sido diárias, né? As perseguições, as agressões são diárias, né? Nós já temos da década de 2000, na década de 2010, temos sido testemunhos, inclusive, desse tipo de orfandade política, porque o Estado, na verdade, não está atendendo a demanda dos povos indígenas. Que dirá, então, dos outros povos, que eles mesmos defendem, né, dos trabalhadores, do povo pobre, dos povos, os povos pretos e tal? Se a questão indígena, que é uma questão histórica que o Brasil nunca resolveu e nunca vai resolver, que dirá então reforma agrária, onde nunca houve reforma agrária, nem sequer houve um passo para determinar a reforma agrária e, desse modo, poder delimitar os territórios que devem ser territórios para são terras aráveis. Que são terras aráveis? As terras aráveis são terras destinadas à produção de alimentos. O agronegócio não alimenta ninguém, e isso já todo mundo já sabe. O agro não é pop, o agro não é tech, o agro não é nada. O agro é destruição, é morte, é devastação, é sordidez o tempo todo, é perversão da razão, e por aí vai. O agronegócio, que hoje chama-se agronegócio, mas que já existe como oligarquia ruralista, que foram os que, inclusive, abocanharam violentamente as terras, principalmente no século XVIII, XIX e no decurso do século XX, com várias campanhas de extermínio de povos indígenas, de perseguição. Inclusive, nós temos a Guerra do Paraguai, Duque de Caxias, e essas figuras emblemáticas e horrorosas, vomitativas, desprezíveis, que inclusive determinaram a morte de milhares e milhares e milhares de seres humanos como bucha de canhão para uma guerra que foi fabricada, inclusive, pelo Império Britânico para justamente determinar, mediante o Estado-nação, os territórios que iriam ser justamente de quem? Desse modelo agroexportador, dessa oligarquia ruralista, fundiária, agrária, que hoje se cognomina agronegócio, que é mais bem, muito mais do que um agronegócio, são verdadeiros criminosos, são bandidos, legitimados pela mesma justiça que muitos ainda defendem. Esse modelo de legalidade que a esquerda institucionalizada defende no Brasil, na Colômbia, no Chile, com Boris, que é um horror de personagem, quer dizer, dos Fernandes lá, que deram passo, mais uma vez, à social-democracia, abrindo espaço para que a direita volte sempre ao poder, né? Todas essas situações que estão acontecendo neste exato momento, nesse continente mal denominado América Latina, que a gente chama de América Latina, porque é uma latrina mesmo que os brancos construíram, arquitetaram, construíram, e esse legado horroroso que deixaram para nós do século XX. E esse é o legado horroroso que nós vamos deixar para a geração do século XXI, sem comida, sem água, sem possibilidade de moradia, sem possibilidade de subsistência, de sobrevivência. É isso que todo mundo quer? Pois bem, o governo federal está autenticando justamente a morte dos povos indígenas para, deste modo, matar os sucessores e todos os que vierem, sejamos brancos, pretos, azuis, lilás, laranjas, etc. e tal, porque essa luta nossa não é de pigmentação da pele, não é essa luta desses movimentos identitaristas falhos e que, de alguma forma, transferem toda a ideologia fascista para esse modelo ideológico, da qual a direita também se alimenta para ser cada vez mais forte, para inclusive interromper vidas. É isso que nós queremos, é isso que vocês querem, é isso que o Estado permite e que a população permite, porque o silêncio sepulcral da população
na Argentina, no Brasil, no Chile, é muito mais tenebrosa. O silêncio de vocês é mais tenebroso que tudo isso que eu acabei de mostrar e tantos e tantos outros vídeos, além das denúncias que nos chegam diariamente via WhatsApp aqui nesse celular, que nos chega de todas as regiões do país, inclusive além fronteiras. É isso que nós queremos, é isso que vocês querem. Você, cidadão paulista, que se acha bambambam, você, carioca, que se acha o dono da verdade, vocês que moram nas grandes cidades, que acham que estão fazendo bonito, você que se deixa embranquecer, é isso que vocês querem? É isso que nós temos que assinar embaixo e ficarmos calados, porque quando nós ficamos calados, assinamos embaixo a morte, o extermínio, o genocídio que está em curso no Brasil, em pleno governo Lula, que isso que é o pior, porque aqui, quem está falando também ajudou para que esse governo entrasse aqui no poder em 2022, quando a gente estava, inclusive, em São Paulo. E não me digam, e não venham dizer, mas agora vocês têm Ministério dos Povos Indígenas. Para que o Ministério dos Povos Indígenas? O que nós queremos é a demarcação de todas as terras, aqui no Brasil, onde quer que seja, demarcação de terras indígenas, demarcar, delimitar, homologar primeiramente, delimitar, demarcar e prontamente dar outros apoios, como educação indígena diferenciada, saúde indígena diferenciada, saneamento básico, soberania alimentar, segurança jurídica, dentre tantos outros aspectos que reúnem a luta indígena e também a segurança ambiental para que os sucessores, pelo menos, tenham o prodígio, inclusive ter um espaço verde como esse que eu tenho aqui atrás. Então, é necessário que vocês comecem a tomar consciência, gente, e nós temos que tomar as ruas, nós temos que fechar as estradas que vão para os portos, nós temos que fazer um movimento generalizado, porque não é somente os povos indígenas. Quando morrer o último indígena que está defendendo o último território, as últimas florestas em pé, aí vocês vão lembrar da gente, vocês vão dizer, puxa, o pessoal tinha razão, só que lá vai ser tarde demais, e tarde demais já é agora.